Olha só que bacana! Todo mundo chegando para a Lívia Live de hoje. Que beleza, Nanda, Thaís, José Silva, Gustavo, Odete, Bia, olha, Lari, Dani, obrigada, somos todas e todos muito lindos. Olha, mostra BH de PNL também entrou, professora Débora maravilhosa, bom demais, Lari, Isadora Pardim também, bacana, Gilda, que bom, professor Paulo, que honra, Inês Magalhães, Jeane Souza, que lindos! Antes de iniciar essa live tão maravilhosa, eu quero agradecer. Que bom que vocês estão aqui juntos comigo para falarmos aí sobre a oratória estratégica. Sim, nós teremos muitas palestras, Nanda, muitas palestras interessantes. E estou com esse novo projeto. Chama-se Professora Rica, com a oratória estratégica. E o que é essa professora rica, né? Como é que essa professora rica nasceu? Como que ela foi idealizada, como ela foi criada? Eu vou contar para vocês tudo, vocês vão saber item por item dessa nova ideia mirabolante aí para 2020. Eu sou formada em jornalismo, vocês já sabem, e a minha jornada ela começa numa empresa que chama-se ThyssenKrupp Bilstein Brasil. A ThyssenKrupp foi uma empresa que me deu muito know-how na área de comunicação, na parte de gestão, na parte de estratégia. Tive gestores maravilhosos, pessoas muito bacanas, que perceberam em mim um potencial e eu agarrei com unhas e dentes. Ah, que bacana, que bom que vocês chegaram. Estou muito feliz. Roberta, Misael, Nutri, Tiago Xtec, Jeane. Estou muito feliz de vê-los aqui. Tiara. E aí, o que acontece, né? Na ThyssenKrupp eu comecei a fazer um job rotation nas áreas. Então eu fui para manutenção, para produção em ferramentaria, fui entender um pouco do funcionamento da empresa, ter uma visão sistêmica de tudo isso. Noelle, que bom que você está aqui, um beijo para você, o Elbert também, Morgana, que bom que você veio. E a partir daí, gente, muita coisa começou a mudar na minha vida dentro da ThyssenKrupp. Eu aprendi a trabalhar em todos os setores, a ter essa visão sistêmica, organizacional, e fui me desenvolvendo. Eu era estagiária, depois eu fui terceirizada e depois eu fui contratada pela ThyssenKrupp. Faltando 2 anos para eu sair da Thyssen, eu fui efetiva mesmo na ThyssenKrupp. Foi uma empresa incrível e que me ajudou muito. Ei, o Elbert, Morgana, um beijo para vocês. Então, o que acontece, gente? Depois que eu saí da ThyssenKrupp, eu fui para o UniBH. Eu fui convidada para trabalhar no Centro Universitário de Belo Horizonte, na parte da educação, trabalhando aí com o público docente, a parte de gestão de pessoas, mas eu consigo perceber aí um movimento diferente na minha carreira, na parte educacional. Em 2014, eu recebo uma oportunidade de trabalho como docente pelo professor Alessandro Rocha, que era o meu professor na época, e as coisas começaram a acontecer nas minhas aulas.
eu comecei a ministrar uma matéria em 2014 que chama-se Comunicação Interna. E em 2015, por conta dos meus resultados, eu comecei um novo movimento. Então eu ministrava a matéria de comunicação interna, mas eu ministrava também o conteúdo voltado aí para comunicação e oratória, que foi uma grande alavancagem na minha vida. E a partir dali tudo começou a mudar. Das 8 às 18 eu trabalhava como analista de comunicação e gestão de pessoas, e das 19 às 22h30 eu ia para o meu grande playground, que é a sala de aula. A sala de aula é o que me diverte hoje, é o que me dá energia, é o que me faz feliz. E a partir dali, daquele momento, eu comecei essa vida dupla, essa vida louca. Em 2017, aconteceu o que eu chamo de typing point, o ponto da virada da minha vida, que foi a minha demissão do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Eu fui demitida. E foi dia 10 de janeiro. Agora, dia 10 de janeiro de 2020, faz 3 anos que eu estou nessa vida de carreira solo. E esse conteúdo de comunicação e oratória, ele começou a mexer demais comigo. Eu comecei a ter alguns movimentos interessantes dentro da minha carreira. Por exemplo, algumas empresas começaram a me contratar para ministrar o conteúdo de comunicação e oratória, que é o conteúdo que eu já ministrava nas unidades da UNA e do UniBH como professora nos MBAs. E no ano de 2019, um movimento interessante, ele começou a acontecer, gente. Estou vendo aí os meus alunos lindos chegando para ver a professora Rica. Estou muito feliz, gente, sensacional. Começou a acontecer um movimento. As pessoas começaram a me procurar para dar mentorias na área de comunicação e oratória. Antes eu trabalhava com oratória inspiradora. Hoje, além da oratória inspiradora, eu trabalho também com a comunicação e oratória estratégica. Então, essa é a grande pegada. E quero que vocês aqui, nesse momento, vocês interajam comigo. Ei, Diego, ei, Everton, Alan, que bom que vocês estão aqui junto comigo aí, me energizando nessa live maravilhosa, nessa segunda-feira linda de hoje. Quero que vocês comecem também a me fazer perguntas, mas eu trouxe para vocês 7 orientações que são essenciais para vocês começarem a se posicionar agora em 2020 e terem resultados. Resultados na área da comunicação e oratória, resultados para uma reunião, resultados para uma apresentação. Como que você vai se posicionar, por exemplo, para uma reunião de negócios? Como que você vai avaliar quais são os perfis, o momento de você falar, a estratégia para você pensar, como agir nesses momentos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, relacionado aí à questão da oratória estratégica, é o seguinte: segurança. Esse é um dos pontos principais. Quando as minhas mentorandas e os meus mentorandos, eles me procuram, eles chegam para mim e falam assim: professor, eu estou com uma dificuldade muito grande, porque eu não consigo expor as minhas ideias, eu me sinto inseguro. Então, esse é o primeiro tópico. É preciso que você tenha segurança na sua fala. Na apresentação, na reunião de negócios, é essencial que você esteja com tudo pronto. Então, hoje, quando eu chamei vocês ontem para participarem da live comigo, a partir das 19 horas de hoje, eu já estava me preparando para que eu pudesse recebê-los aqui com todo o conforto necessário. Professora, mas você fala conforto por quê? Porque quando nós precisamos transmitir a segurança, e é importante que nós estejamos com tudo pronto, eu preciso de ter um bom local com uma boa iluminação, um bom local com uma boa conexão,
uma boa rede, uma boa internet, pessoas ao meu lado aqui para poder me energizar. Eu tô com minha mãe aqui, Dona Terezinha, e meu namorado, o André, aqui me energizando, me orientando aqui no que eu preciso falar. Eu tenho uma equipe também online me ajudando, que é o Thiago Xtec, junto com o João, com o José Júnior, e tenho vocês também para poderem me energizar, para que eu me sinta segura para poder falar. Então, primeiro ponto, esteja com tudo pronto. Na reunião, a planilha aberta. Se você tem um espaço para poder falar, verifica se tem um data show para você poder usar o seu computador. Use e abusa do data show. Verifica se tem uma boa iluminação, se tem uma boa internet. Já vi alunos meus sendo engolidos vivos, porque eles não estavam prontos. Eles achavam que estavam prontos para uma apresentação, mas eles não estavam. Antecipar a sua chegada. Chega com 15 minutos de antecedência, com 30, prepara todo o ambiente para você. Faça com que o ambiente, o espaço, sejam os seus aliados. Vocês já pararam para perceber que muitas vezes nós jogamos contra nós mesmos quando a gente não chega no horário? Eu iniciei essa live pontualmente às 20 horas e fiz uma chamada com 5 minutos de antecedência para que as pessoas pudessem chegar aqui. E saiba com quem você vai falar. Então, para transmitir essa segurança, você precisa estar com tudo pronto, antecipar a sua chegada para que você fique tranquilo, quer dizer, chegar no horário, ser pontual e saber com quem você vai falar. Dá uma gugada no LinkedIn, dá uma olhada no Facebook da pessoa. Para uma reunião de negócios, a pessoa está contratando o seu serviço, verifica qual que é a empresa dela, qual que é o segmento, para que você consiga fazer uma proposta à altura daquele, para o que aquele cliente ele deseja. Então, o nosso primeiro ponto da nossa jornada de hoje é segurança. Esteja com tudo pronto, antecipe a sua chegada e saiba com quem você vai falar. Segundo ponto para a segurança é síndrome do impostor. Vocês já devem ter ouvido falar na síndrome do impostor. A professora Amy Cuddy, no livro O Poder da Presença, ela fala muito sobre a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando o medo, ele sibila no seu ouvido. É quando a resistência diz para você, você não vai dar conta de falar. Você não vai fechar o negócio com seus clientes. Para que você está aqui sentado nessa sala? Você não precisa estar aqui. Ninguém vai te ouvir. Você vai ser um fracasso. Não deixe que o medo sibile no seu ouvido. Não permita que isso aconteça com você. Duas coisas que eu acho que são importantes para você avaliar com relação à síndrome do impostor. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com presidentes e presidentas de grandes corporações e foi feita uma pergunta dentro dessa pesquisa, aonde eles diziam: por que é que você trabalha nesta empresa? Por que você foi escolhido para ser presidente e presidenta nesta empresa? 75% dos homens disseram que eles foram contratados porque eles eram muito bons. Eles eram altamente capacitados. 75% das mulheres disseram que foi sorte. Foi sorte, eles não tinham outra pessoa para colocar. Aí eles acabaram me colocando aqui. Que isso, gente? Você está por mérito aonde você está. Você é presidente nessa organização por mérito. Não deixe que a síndrome do impostor faça com que você acredite que você é uma farsa. Você não é uma farsa. E eu trago um exercício para você
que é muito importante que você faça nesse início de 2020. Passei em 2019, repito para 2020. Elenque 5 pessoas da sua mais alta confiança, 5 pessoas muito fortes, 5 pessoas que você acredita que são pessoas da sua confiança, e faça 2 perguntas para ela. A primeira pergunta que você precisa fazer é: envie para mim, por gentileza, 5 pontos positivos que eu tenho. E na sequência, você vai pedir também: envie para mim 5 pontos de melhoria. Não coloque pontos negativos, coloque pontos de melhoria. Mande para no mínimo 5 pessoas. Ah, professora, mas eu quero mandar para 10. Mande para 10. Você vai descobrir coisas interessantes ao seu respeito. Você vai descobrir os seus blind sides, que são os seus pontos cegos. E vai perceber que você tem qualidades potentes em você. Então acredita no seu potencial e evoca a vitória. Quando você for fazer uma apresentação, uma reunião, ter uma conversa onde você vai precisar explanar, trabalhar bem a sua expressividade, a sua capacidade de fala, a primeira coisa que você vai fazer é se imaginar no palco, na reunião, fazendo tudo de forma correta. Ah, professora, mas eu não fiz ainda. Não tem problema. Você não fez ainda. Por isso que você precisa trabalhar a sua visualização. Trabalhe a sua visualização para que você esteja ali, presente, percebendo a emoção e o sentimento que você vai evocar para chegar à vitória, para chegar à conquista daquilo que você quer, que é se posicionar bem nesses aspectos, nesses momentos. Vamos para o nosso terceiro ponto. Nós já falamos sobre segurança e sobre a síndrome do impostor. Agora, nós vamos falar sobre preparação. Ah, professora, mas você fala o tempo inteiro, você bate nessa tecla o tempo todo. Eu bato nessa tecla o tempo todo, sim. Aconteceu um fato comigo numa cidade do interior, em que os meus alunos tinham preparado uma palestra para apresentarem para a turma. Eu disse para eles: está tudo preparado? Já avaliaram o som, já verificaram o PowerPoint, já viram como tudo está correndo, perceberam se tem algum problema na passagem do slide? Nada. Não, professora, a gente precisa sair logo, a gente precisa acelerar nessa apresentação. A senhora pode liberar a gente logo aí para apresentar? Eu sabia que ia dar errado, mas eu autorizei a apresentação. Quando eles iniciaram a apresentação, a primeira coisa que aconteceu foi que o vídeo que eles tinham colocado para abertura não passou. O áudio não funcionou. Então, um dos alunos permaneceu lá na frente falando, tentando entreter a plateia. Mas a plateia, ela queria o quê? Ela queria o conteúdo, gente. É o conteúdo que ela queria. Então, se você ficar cheio de blá 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 e não mostrar que você estudou o conteúdo e que você se preparou para aquilo, você não vai engajar a sua audiência. Quer se preparar? Primeiro ponto, estuda o conteúdo. Mas estuda o conteúdo mesmo. Ah, eu vou falar sobre nutrição. Nutrição animal. Estuda o conteúdo sobre nutrição animal. Ah, professora, eu vou falar sobre inteligência emocional. Estuda a fundo o conteúdo de inteligência emocional. Depois que você estudou, você precisa ter certeza que você está dominando o conteúdo. Que você sabe o que você está falando. Então, estude primeiro, para depois você dominar o conteúdo. E se visualize no futuro falando para aquele público, falando para aquela plateia. Então, se preparar requer treino. Treino, gente. Eu não estou aqui falando algo que as pessoas falam assim: nossa, isso é novidade. Mas parece que é novidade. Por isso que eu bato nessa tecla. Participei de um treinamento na área de inteligência emocional e
eu disse para a pessoa que ia ministrar o treinamento que era para ela estudar o conteúdo do Daniel Goleman. Quero agradecer a presença de vocês, viu, gente? Let's, Nutri, Vivi, Elane Gomes, Paulo. Tô aqui vendo vocês, viu? Zemplata, Aglair, Leandra, Rafael, Marcone, Carlinha. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu um fato inusitado. Eu disse para ela, olha, leia esse livro do Daniel Goleman, porque esse livro contém todo o conteúdo, eu já marquei aqui para você, você só precisa lê-lo porque a apresentação já está pronta. E a gente vai trabalhar um público que é muito exigente. As pessoas podem nos engolir vivas. Doutora Santos, Marcele, um beijo para vocês, Leandra. E aí, o que aconteceu, né? O pessoal levantou a mão, foi fazer uma pergunta relacionada à liderança, ela engasgou e ela não conseguiu responder a pergunta da plateia. As pessoas perceberam que ela não entendia sobre inteligência emocional. E aí o mais duro foi que eu precisei de intervir naquela situação para conseguir trabalhar um conteúdo, porque eu havia estudado antecipadamente. Então estuda o conteúdo, domine o conteúdo e se visualize no futuro falando para o seu público. Ô professora, mas como é que eu faço isso de visualizar? Simples, é só você treinar. Treine para pequenas plateias. Treina na sua igreja, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de universidade, para o seu namorado, mas treina. Então nós já passamos pelo nosso terceiro tópico. Nós falamos aí sobre estudar o conteúdo, dominar o conteúdo e se visualizar no futuro falando para o seu público. O nosso quarto tópico é volume. Isso mesmo, volume, gente, volume. Pratique ouvir o volume alto e o volume baixo da sua voz. Você não precisa falar gritando, mas você precisa trabalhar o seu volume. Imagine só se eu falasse desse jeito aqui para vocês. Gente, então fica atento ao volume. Vou perder a audiência inteira. E se eu falar alto demais também, é importante você ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Eu faço esse exercício com as minhas mentorandas e os meus mentorandos. Imagine que próximo a você tem um copo de vidro, e que você precisa que alguém pegue o copo para você. Você gentilmente vai pedir o copo. Você vai falar assim, fulano, por gentileza o copo? Repitam comigo. Vamos lá. Fulano, por gentileza, o copo. Agora um tom mais alto. Fulano, por gentileza, o copo. Agora um tom mais alto. Fulano, por gentileza, o copo. Então eu começo com um tom baixo. Fulano, por gentileza, o copo. E peço para que você vá aumentando o ritmo, o volume da sua voz. Porque se você falar muito baixo numa mesa de reunião, ninguém vai te ouvir, não. Ninguém vai te ouvir. Dani, que bom que você está aqui. Gilmar, Hugo, Alexandra. Muito obrigada pela presença aí. Portanto, gente, se você, na hora que você estiver falando na apresentação, na hora que você estiver na reunião, você não trabalhar o seu volume, a sua audiência vai te engolir vivo de novo. Então fiquem atentos ao volume da sua voz. Então nós já passamos aí, né, pela parte de segurança, que eu já falei para vocês, já falamos sobre a síndrome do impostor também, falamos sobre preparação e falamos sobre volume, a importância do volume da sua voz. Estamos indo para o nosso quinto item: convicção e firmeza. Quando as minhas mentorandas e os meus mentorandos, eles chegam até a mim, eles falam comigo assim, ó, professora, eu estou com um problema sério. Eles vêm conversar comigo e eles falam assim, olha, eu não consigo transmitir convicção, não consigo transmitir firmeza. Eu acho que eu sou uma farsa. Olha a síndrome do impostor aí batendo na porta.
Para que você transmita convicção e firmeza, é o que a Camila Farani, ela já disse pra gente, a Camila Farani do The Shark Tank, ela fala que a primeira coisa é você ter entonação e energia forte na sua voz. Se você não tiver entonação e energia na sua voz, você não vai transmitir convicção e firmeza. Definitivamente. O segundo ponto, que é essencial para que você transmita convicção e firmeza, é você trabalhar a sua postura. Trabalhe o seu corpo ereto, a sua cabeça erguida. Quando você entrar para uma entrevista de emprego, não entra com os ombros baixos, não. Que mania de deixar o ombro assim, ó, encurvado. Não é assim. Então, erga a sua cabeça. E o terceiro ponto, trabalhe o seu dress code. Professor, o que é o dress code? Cristiana Landa, que bom que você está aqui. A Luciana Brás, muito obrigada. Lady. O que é o dress code? Dress code é são os códigos de vestimenta dentro das organizações. Não dá para você utilizar uma roupa que não fale com o dress code da organização que você está ou da organização que você vai trabalhar. Ou que você vai prestar um serviço, vai fechar um negócio. Não dá, gente. Não dá. Obrigada, André. Não dá. Teve uma vez que eu ministrei uma palestra de comunicação e oratória e um fato interessante aconteceu. Uma menina veio até a mim, ela trabalhava dentro da empresa, e disse assim: ô professora, você disse que determinadas roupas, elas não são interessantes para que a gente use nas empresas. Mas olha só, eu vou visitar os meus clientes assim. Como que ela estava vestida, né? Libertina Sós, obrigada. Que bom que você está aqui, Nícia. Que ótimo, Cristiana. O que é que aconteceu? Ela estava com uma blusinha de alcinha e estava com um short jeans com penugens e uma sandália gladiadora. E ela disse: professora, eu vou no cliente vestida assim. E aí eu disse para ela assim: olha, você pode até ir ao cliente vestida assim, não tem o menor problema. E existem algumas empresas que existe o código de vestimenta, o dress code. Se você for a uma metalurgia, por exemplo, a uma metalúrgica, você terá que vestir o que a empresa lhe pede. Professor, o que eu vou precisar de vestir? Você vai precisar de vestir calça jeans ou uma calça comum, uma calça jeans ou uma calça longa, uma calça preta, sapato fechado por conta da segurança e uma camisa de manga. Porque nessa empresa, eles não vão permitir que você esteja vestida com este traje, porque ele não é apropriado para o ambiente metalúrgico. Então vocês conseguem perceber que não tem o menor problema ela vestir aquela roupa, a blusinha com o shortinho e a sandália gladiadora. O problema está aonde ela vai visitar o cliente. Talvez esse cliente ele seja mais exigente com relação à vestimenta. Então isso é estratégia. Isso é estratégia. Você precisa estar preparada, inclusive com a vestimenta. Crislanda, que bom que você está aqui. Jéssica, Kátia, Elane Gomes, maravilha. Sejam bem-vindas. Essa convicção e essa firmeza, você precisa traduzir na entonação e energia da sua voz, a sua postura, que ela precisa ser ereta, com a sua cabeça erguida, e o seu dress code. Olha a vestimenta, olha a roupa que você vai colocar para visitar um cliente, para fazer uma reunião. Eu tenho até uma outra história, que foi num carnaval com uma amiga minha recentemente, ela trabalha no hospital,
E ela estava também com uma blusinha, um shortinho, sexta-feira de carnaval. O pessoal bateu lá na porta dela 3 horas da tarde, trabalha na controladoria, e disse para ela assim, olha, deu um BO lá na enfermagem e a diretoria pediu para você subir para eles poderem resolver uma situação. Ela falou, poxa vida, mas eu estou com essa roupa aqui. O pessoal falou, vou fazer o quê, né? Na hora que ela chegou na diretoria, ela pensou para ela mesma, eu nunca mais saio mal vestida para ir em qualquer lugar. Eu sempre estarei vestida para ir para uma reunião, para fazer uma apresentação. Então é ficar atento a isso, gente. Não existe aí problema nenhum em você vestir uma roupa, mas você precisa saber para que você vai vestir a roupa. Pode ser uma situação que precise de você naquele momento e você precisa estar preparada e preparado. Então, convicção e firmeza. Agora, nós já vamos para o nosso 6º tópico. Excepcional, também muito importante, que é a presença. No livro O Poder da Presença, a professora Amy Cuddy, ela nos diz que a presença é um estado incrivelmente poderoso. E é mesmo. Você precisa estar presente. Cibele, que bom que você está aqui. Débora Winter, Marcele, professora Débora da PNL também, muito obrigada. Kátia, Jéssica, muito obrigada, gente. Elaine. E o que é essa presença? O primeiro ponto, esteja impecável na sua vestimenta. Impecável na sua vestimenta. Olha, a Leide, que foi minha aluna lá em Bom Despacho, está me falando aqui, olha, sempre lembro do cabelo, resto do esmalte e da mão no bolso. O que eu falo com relação ao cabelo? Não existe cabelo encebado, gente. Então tomem cuidado. Essa questão de cabelo encebado é uma coisa ruim. O esmalte também nas suas mãos. As pessoas notam os esmaltes na nossa mão. Então, se o esmalte estiver um pouco comido, as pessoas vão falar assim, lá, se a mão dela tá desse jeito, imagina como é que deve estar o pé. Que coisa horrível, né, gente? E a mão no bolso também. Agora, um ponto também, Leide, que é essencial e que eu falo muito para os meus alunos e para as minhas mentorandas e mentorandos, e pode parecer óbvio, mas não é, e vocês que são os meus alunos vão se recordar disso, eu digo com relação a tomar banho. Tomem banho. Teremos uma reunião, teremos uma palestra, uma apresentação. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar um banho. Porque o banho, gente, ele é revigorante, ele é energia. Vocês estão rindo? Mas isso é muito sério. Estou vendo as carinhas aí sorridentes. Jéssica Marins, que bom, fiquei muito feliz de ter encontrado você lá em São Paulo para assistir O Poder da Presença. Que bom que vocês gostaram. O banho, gente, ele é revigorante. Então não saiam de casa sem tomar um banho. Esteja impecável na sua vestimenta. Trabalhe a presença de corpo e alma. Isso é essencial. Isso mesmo, Libertine. Limpa o corpo, limpa a alma. Carlinha está dizendo aqui, é verdade, professora Rica. E é mesmo, gente. Esteja aciado, cuide de você. Sempre limpo, saia de casa limpo. E esteja pronto para falar e saiba o momento certo da sua fala. Eu já participei de reuniões na época que eu trabalhava na Ânima. E eu lembro que o professor Rivadavia, ele sentava à mesa para poder ouvir as pessoas, ele falava pouco. Ele falava pouco. Professor Riva Neto, que é o Instagram dele. Mas quando esse reitor, ele abria a boca para falar, ele era pontual, ele era cirúrgico, ele estava presente o tempo todo na reunião, porque ele estava ali ouvindo as pessoas, sentindo as pessoas, dizendo para elas o que era importante, mas sempre trazendo pontuações altamente estratégicas dentro da fala dele, que pudessem motivar,
inspirar, deixar as pessoas mais entusiasmadas e motivadas dentro da organização. Então esse é o nosso sexto ponto, né, que é a questão da presença. A presença, ela é um estado muito poderoso. Isso mesmo, Dani. Ele é tão fodástico quanto aí vocês maravilhosos que estão aqui. Isso, Hugo, nossa roupa é o cartão de visitas. Duro com os problemas e suave com as pessoas. Aprendi com o professor Rivadavia, Marcele. Então já falamos aí sobre segurança, sobre a síndrome do impostor, a parte da preparação que é essencial, o volume da sua voz, convicção e firmeza. E falamos também sobre presença. Agora, nós vamos para o nosso último item, no nosso passo a passo, para depois passar para as perguntas relacionadas à nossa oratória estratégica. Sétimo ponto, storytelling. Contar boas histórias é essencial, gente. As histórias, elas emocionam e elas geram conexão. No tempo que nós estamos aqui agora, eu estou contando várias histórias para vocês e compartilhando com vocês algumas vivências que eu tenho relacionadas à oratória estratégica. Vocês sabiam que, de acordo com Jerome Brunner, o fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado se ele estiver ancorado em uma história? Pois é. Eu quero contar para vocês aqui uma situação de fracasso na minha vida, relacionado à história, que eu não gostaria que vocês passassem essa história para frente. Mas eu quero que vocês ouçam, porque essa história eu contei durante muito tempo, durante toda a minha vida. E eu precisei de algumas pessoas para que elas pudessem me alertar e me dar feedbacks poderosos. Vocês querem ouvir a história? Vou contar a história para vocês. É a história do porco e da galinha. O porco e a galinha, eles eram muito amigos. Essa história não deve ser passada para frente. Eu estou trazendo para vocês um exemplo do que você não deve contar como história, tá? Não passa essa história para frente. Então vamos lá. É a história do porco e da galinha. A galinha era muito amiga do porco e eles tinham um sonho. Um sonho de criar um negócio. Boa noite, Lumaria. E o sonho, ele começou a tomar uma proporção muito grande na cabeça da galinha. A galinha chegou pro porco e disse pro porco, olha, eu já sei o que a gente vai fazer. Eu já sei o que é que nós vamos criar como negócio. E o porco perguntou para ela, o que a gente vai criar, galinha? E aí ela disse, a gente vai criar um restaurante. Eu já tô até vendo. Lindo esse restaurante, vai ser uma coisa maravilhosa. E aí o porco perguntou para ela, galinha, mas o que a gente vai vender nesse restaurante? E aí a galinha disse, eu vou entrar com os ovos e você vai entrar com o bacon. A galinha, ela estaria envolvida no processo, mas eu pergunto para você, será que a gente precisa morrer para estarmos engajados, assim como o porco? Um belo dia, numa palestra que eu fui ministrar lá no Círculo Militar, ali no Prado, eu contei essa história para capitães em transição para major. E um dos capitães vieram até a mim e disseram para mim assim, professora Lívia, a gente precisa conversar. Porque essa história da senhora não é uma história muito bonita. E eu perguntei para ele, por que eu preciso conversar com você? Não entendi, o que está acontecendo? A primeira coisa que ele fez foi me pedir para ler um livro sobre arquétipo, do Hélio Couto. Para que eu tomasse cuidado com relação a algumas falas minhas. E o segundo ponto foi que ele me chamou para tomar um café. E aí, gente, foi o café mais duro da minha vida. Eu nunca fui tão desqualificada, mas eu precisava daquilo. Foram muitos feedbacks negativos relacionados à palestra e ele disse, ou a senhorita muda,
ou você não vai subir para um próximo nível, professora Lívia. A senhora está errada. A senhora não pode contar essas histórias. A senhora precisa contar histórias que elevem mais as pessoas, mas não conte a história do porco e da galinha. E aí eu comecei a pensar, o que é que eu poderia trabalhar relacionado a engajamento e comprometimento que pudesse engajar as pessoas, mas não as impactasse de forma negativa, igual a história do porco e da galinha. E aí eu lembrei de uma história que fala sobre comprometimento, que vocês já ouviram e que eu posso mencionar aqui para vocês, que foi uma palestra que eu fui ministrar na UNA, e aí quando eu cheguei lá não teria palestra. E eu fiquei muito chateada. O professor Alessandro bateu na porta e disse, vai embora. Só que nessa palestra, nesse lugar, tinha uma pessoa. E essa pessoa estava me esperando. E eu falei com ele, professor, mas tem uma pessoa na plateia. E ele disse, mas vai embora. Vai descansar. E eu falei, não, eu vou dar essa palestra. E acabou que eu fui ministrar a palestra, o menino ficou surpreso. Ele falou, professora, a senhora vai me dar essa palestra? Eu falei, claro que eu vou. Aquela palestra que ia durar 1 hora, deu 2 horas de mentoria. E aí, eu ministrei a palestra e fui embora. Passados 3 meses, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele gostaria que fizesse uma cipate na empresa dele, no primeiro, no segundo e no terceiro turno. E mandei uma proposta para ele de trabalho que foi aceita, paga, e todo mundo saiu feliz. E aí eu tiro uma grande lição, eu trago uma lição nessa história, né? Com a mesma intensidade que você atende quem paga 1.000, você atende quem paga 100 e atende quem não paga nada. Com a mesma intensidade. Então eu troquei aquela história. Cris, que bom que você está aqui. Estou muito feliz. Paty Araújo. Com a mesma intensidade que você atende quem paga 1.000, você atende quem paga 100 e você atende quem não paga nada. Vocês conseguem perceber como que foi a questão do comprometimento? É engajamento do mesmo jeito. Mas eu troquei a história do porco e da galinha, que era uma história infeliz e não muito bacana, e trouxe uma outra história também, igual a Vivi falou aqui para mim, a Viviane Nutri, da questão do comprometimento, que também é uma entrega de valor. Então pensa nessa entrega de valor que você vai contar as suas histórias. Pensa sempre nisso quando você for contar uma história. Às vezes você está contando uma história que está fazendo sucesso para você, mas não está fazendo o efeito desejado nas outras pessoas. Pensa sobre isso. Ótimo, espero que esses 7 passos aí tenham feito sentido para vocês, porque contar sobre fracassos também faz parte na área de comunicação e oratória. E fiquei de contar para vocês relacionados à questão da professora Rica, né? Abri aí um parênteses, por que é professora Rica? Algo vem me incomodando muito sobre professores e professoras que acham que não podem ter riqueza de conhecimento, riqueza de conteúdo, riqueza até mesmo financeira. Por isso que eu tomei a decisão de usar essa hashtag de professora rica, que é relacionado a conhecimento. Uso a roupa rosa, que é praticamente a minha farda de trabalho, porque o rosa, ele me energiza, me deixa muito bem, eu me sinto muito acolhida quando eu visto rosa. As minhas apresentações são rosas, fugindo de qualquer padrão aí que a gente possa ver. Quero trazer para vocês só mais um insight que eu tive aqui, pensando nessa questão do rosa, que no início da minha carreira como professora, quando eu fui demitida em 2017, eu pontuei que eu faria tudo de forma muito diferente. Muito, muito diferente. Eu jurei para mim que eu faria de forma diferente. E as minhas propostas de trabalho, elas são propostas coloridas. Eu não utilizo o Word preto e branco, PDF, PIB. Esquece. Eu uso muita cor, muito laranja, muito vermelho, muito amarelo, muito rosa, porque eu acredito que isso possa também trazer uma motivação para os meus clientes na hora de me contratar, porque cor remete a energia. E um belo dia um amigo meu, ele disse para mim assim, Olívia, eu acho que as suas propostas são muito coloridas, são muito africanas, você deveria voltar para o preto e branco, que todo mundo faz igual, é procedimento padrão. E aí, gente, eu fiz a seguinte pergunta para ele, conta para mim aqui, quem é que fecha mais propostas? Sou eu ou você? A sua proposta preta e branca ou a minha proposta colorida? E ele ficou calado.
Porque as minhas propostas coloridas, elas estavam fechando mais. Então eu convido você a sair fora da curva, a pensar de forma diferente, a inovar, a fazer mais com menos, a não querer copiar todo mundo, a se inspirar para que você faça a sua entrega. Ó, Dani tá aqui falando, ó, terapia das cores a seu favor, professora Rica, amei. A Leite falando aqui, olha, para o resto da vida, duro com os problemas, suave com as pessoas. Para 2020, sejamos mais humanos, que a essência humana seja resgatada. É isso aí. Agora eu vou deixar um espaço aqui também para vocês poderem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, para que eu possa responder. E enquanto eu vou tendo alguns insights aqui, eu posso também trazer para vocês conteúdos para alavancar a carreira de vocês aí nessa parte da oratória estratégica. Misael disse aqui para mim, ó, fez muito sentido e como sempre agrega na vida de tantas pessoas, grande coração, grande mente. Muito obrigada, Misael. Hugo Milad falando inspiração sempre, meu aluno querido. Alexandra, engenheira da ThyssenKrupp, não me esqueço de você, sempre aí com bons insights. Lembro das nossas conversas dentro do vestiário, você trazendo coisas muito bacanas que me movessem, pudessem me mover. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então eu vou aproveitar aqui enquanto vocês mandam aí as perguntas e as dúvidas de vocês e quero trazer mais um ponto que é extremamente relevante. Eu vou deixar aqui também nos comentários, quero que vocês, mulheres e homens, ouçam um podcast que chama-se Podcast Mamilo 110. Esse podcast, ele fala sobre os nossos posicionamentos para reuniões, apresentações e palestras. Um ponto que eu quero ressaltar para você, que é essencial. Leandra falando aqui, né? O segredo não está na receita, está na alma. Jéssica pedindo aqui, posta sua agenda de palestra no Story. Será maravilhoso ter outra oportunidade de comparecer às suas palestras. Pode deixar, farei isso. Vou trazer para você algo que é essencialmente importante. Marcou a palestra? Marcou a apresentação? Primeiro ponto, chegue antecipado. Principalmente em reuniões. Em reuniões, comecem a aquecer as suas conversas. As pessoas fazem muito isso antecipadamente. Elas chegam às vezes com 10, 15 minutos e elas aquecem a conversa. Se você chega no horário, você perdeu o aquecimento da conversa. E a interação e a conexão que você pode provocar entre as pessoas. Dani, que bom que você está aqui. Edu Costa, do marketing, meu Deus, mandei um e-mail para ele hoje, agradecendo o e-mail que ele enviou, que eu achei lindo. Que bom que você está aqui, ouvindo a minha live. Igor Santos, que bom que você está aqui também. Um beijo para você, estou muito feliz, Edu, gosto muito do seu trabalho. Portanto, gente, essa chegada antecipada na reunião, ela é essencial para você aquecer a conversa. Mulheres, na hora que vocês forem falar, trabalhem o seu posicionamento. Geralmente, acontece muitas vezes em reuniões, tanto para homens quanto mulheres, de você estar ali construindo uma conversa, concatenando uma ideia, e alguém te atropela e começa a falar na sua frente. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente dá a palavra para o outro e se cala, não é mesmo? Não vai calar, não. De jeito nenhum. Sabe o que você vai fazer? Se você não souber o nome da pessoa, fulano, suponhamos que o nome da pessoa seja fulano. Você vai olhar para ele e vai dizer, fulano, qual é o seu nome? Ele vai responder, fulano. Fulano, quando eu terminar de construir a minha ideia aqui, explanar o que eu preciso de explanar, você pode entrar para falar, eu te dou a palavra. Você não será mal educado. Não será mal educada. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então pergunta o nome da pessoa. Agora, se você sabe o nome da pessoa e ela te interrompeu, fala com ela assim, fulana, eu estou construindo aqui a minha ideia e terminando a minha explanação. Será que eu poderia dar a palavra para você assim que eu terminasse a conclusão do meu raciocínio? Fino, elegante.
Libertine da Sós está me dizendo aqui, Lívia, me fala da questão da mão no bolso. A mão no bolso é complicada porque as nossas mãos falam por nós. As nossas mãos, elas transmitem energia, elas nos transmitem força, vigor. Se você coloca a mão no bolso e você começa a gesticular, o seu braço é que vai falar. Então não coloque as mãos nos bolsos. Aqui, ó. Se você coloca a mão no bolso aqui, ó, você não vai ter espaço e você não vai ter domínio de fala. Então, aqui, professor Reinaldo Polito, ele fala que a gente fala do tronco para cima. Então, você gesticula aqui, ó. Se você falar aqui também, não vai pegar bem. Então, é aqui. Evite colocar as mãos aqui, ó, encaixada no bolso de trás. E evite também cruzar os braços. Pode ser que em algum momento você esteja com frio. Mas em outros momentos isso não é interessante. Participei de uma palestra onde a dona da empresa, proprietária, recebia os colaboradores com os braços cruzados. Isso não dava abertura para que as pessoas chegassem até ela. Portanto, descruze os braços para que as pessoas venham até você. Tá claro até aí? Igor Santos falou comigo aqui. Você acha que gesticular com as mãos é algo ruim? Não acho não. As mãos falam por nós. Pode gesticular. Dani tá me dizendo aqui, ó. Dani lembrou de algo que eu achei interessante. Barack Obama nos ensina. Nós não apontamos o dedo para nossa plateia. Nós erguemos as palmas das nossas mãos para conseguir benevolência das pessoas. Pablo Queiroz falou aqui. Ei, Lívia, tem dicas de gesticulação, menos, mais, ou não há uma regra? Pablo, não há regra. Cada pessoa tem um DNA. Seja natural. Você não precisa copiar as pessoas. Você pode ser você mesmo, procurando gesticular na medida certa. O mais importante é você deixar as suas mãos falarem por você. Misael Wolff, quando o medo e a insegurança bate, mesmo quando se domina um assunto, como contornar na hora de uma apresentação ou reunião? Misael, joga a pergunta para a plateia. É isso mesmo. Deu um branco, te deu um certo medo, uma insegurança, pergunta para a plateia, espera a plateia responder, aqui ó, toma uma água, que você vai conseguir retomar o assunto, porque você domina o assunto, você sabe do que você está dizendo. Hugo falou comigo aqui, qual o melhor momento para inserir as histórias em uma palestra? Início, meio ou fim? Hugo Milardi, você pode inserir as histórias a qualquer momento. As minhas palestras, por exemplo, elas são recheadas de histórias. As histórias fazem com que as pessoas fiquem conectadas em você e você se torne magnético. Use quantas histórias você quiser e se divirta com o conteúdo que você vai entregar. Mônica Baldiotti disse aqui, ó. Mãos são os instrumentos corpóreos mais usados. São mesmo. Jéssica Marins disse, braços cruzados significa rejeição. Pode significar rejeição, mas a pessoa também pode estar com frio, por exemplo. A gente não pode dizer que é sempre rejeição, então é tomar cuidado com isso. Dani Tobias falou da flutuação, características de Barack Obama. Aqui eu estou conversando com você sentada. Foi uma orientação que eu tive. O pessoal falou, Lívia, faz sentada, porque se você movimentar demais, o pessoal não vai acompanhar, porque você vai ficar mexendo muito e é uma live. Então, você pode flutuar, fazer uns 180 graus ali na plateia. Para quê? Para as pessoas trabalharem o hemisfério esquerdo e direito do seu cérebro. Senão a sua audiência vai apagar, a sua audiência vai dormir. Opa! Dicas de respiração no momento da fala. Bom, o que você pode fazer? Se a sua fala, Hugo, começar a ficar muito ofegante e você vai perceber isso, comece a trabalhar o controle da sua respiração. Você precisa fazer isso de forma consciente. Opa, tô ofegante demais. Respira, joga uma pergunta para a plateia, toma uma água.
e começa a controlar a sua respiração de forma consciente. Faltam aí 7 minutinhos para a gente concluir o nosso treino de hoje, a nossa live de hoje. Marcele falou dicas para soltar mais a voz. Marcele, quer soltar a voz? Lembra do que eu disse para você? Treinar em pequenas plateias. Professora, mas aonde que eu vou treinar? Vai treinar na padaria. Vai treinar mais aonde, professora Lívia? Vai treinar na igreja, vai treinar na universidade, vai treinar com os pais, com os seus amigos. Todo momento é momento de você treinar a sua voz. Dicas para soltar a voz? Você pode ler um texto, por exemplo. Você pode pegar um texto e trabalhar um texto entonado para que você comece também a melhorar a sua entonação, volume, velocidade da sua voz. Lumarie, Lívia, qual a dica você dá para pessoas tímidas na hora de uma apresentação? Eu sinto que às vezes eu fico nervosa e o som da minha voz oscila. Ô Lu, você é tímida, ok, não tem problema. A sua audiência não sabe que você é tímida. A oscilação na voz e o nervosismo muitas vezes aparece só para você, mas que para quem está te vendo não aparece. Então pode ficar tranquila com relação a isso. A sua voz pode sumir um pouquinho, mas você vai retomar. O que acontece? Quando você entra para o palco, você corre o risco de subir os seus níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do medo. É o hormônio que vai te atacar ali no início. Mas depois a adrenalina ela sobe e ela desce para que você consiga trabalhar a sua palestra ou a sua apresentação. Então isso é comum. O cortisol ele sobe porque tem medo. Na sequência ele desce rapidamente para dar lugar à adrenalina. A adrenalina tem um pico e depois ela se normaliza. Os 5 primeiros minutos eles são primordiais para que você trabalhe o nervosismo na hora que você for falar. Os 5 primeiros minutos você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma apresentação falando sobre você e sobre o conteúdo que você vai ministrar. E eu vou te dar mais uma dica. Antes de você abrir a apresentação, antes de você abrir a reunião, você vai agradecer. Primeiro, porque agradecer é polido. Segundo, porque você ganha a benevolência da sua plateia. E terceiro, porque você ganha tempo para se recuperar e trabalhar os níveis energéticos para que você dê uma exímia palestra. Eu, FMG, sua palestra é maravilhosa. Queremos você de volta na escola de enfermagem. Pode contar comigo! Vanusa, dicas para soltar mais a voz. Dei a dica para Marcele. É você trabalhar na padaria, você trabalhar na padaria sua voz, é você trabalhar em pequenas plateias, é você trabalhar com os seus pais, trabalhar a sua voz constantemente de forma consciente. Outro ponto é você ler. Leia em voz alta textos que trabalhem a sua entonação, o volume da sua voz e a velocidade. Esther, maravilhosa! O Igor falando, uma vez fiz uma apresentação de trabalho e meu colega se desculpou por possíveis erros de pronúncia. O professor, quando fez as considerações do trabalho, elogiou pelo colega ter se desculpado. Ô, gente, olha, no início e durante a sua apresentação, você não precisa se preocupar em se desculpar o tempo todo. Definitivamente. Não precisa se desculpar o tempo todo, tá? Abra a sua palestra, a sua apresentação. Diga para as pessoas para o que é que você veio. E mais um ponto importante. Se alguém deu uma palestra e você acha que a pessoa deu a palestra primeiro ou fez a reunião melhor do que você, não chega para a pessoa e fala, pessoal, pô, pessoal, fulano de tal fez melhor do que eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. Não faço não, pelo amor de Deus. Não se menospreze. Não deixe que aquilo ali afete a sua imagem de reputação e a entrega que você vai fazer. Faça a melhor entrega que você puder. Que bom que vocês gostaram. Olha, a Glaí Rocha fala, no espelho pode ser, ou fazer vídeo de si mesmo como treinamento, pode usar espelho, pode fazer vídeos. Vídeos são muito importantes para você se ver e saber de que formas que você pode melhorar a sua comunicação e oratória. Eu tenho me aprimorado e tenho buscado a melhoria contínua todos os dias. Eu não saí falando o tempo todo. Bom, pessoal, faltam 30 segundos para a gente terminar a nossa palestra, a nossa live de hoje. Eu quero agradecê-los.
Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, teremos mais lives durante as próximas semanas, hein? Fica a dica da professora Rica. Um beijo, gente!